Lá, pessoal, conforme prometido para vocês, né? Eu vou deixar aqui então para vocês um exemplozinho, né, bem simples, de como se resolve um exercício de dilatação térmica, o que a gente deve prestar atenção ou não, né, na resolução. Porém, faltou a gente falar um pouquinho sobre a questão das relações entre os coeficientes de dilatação térmica, lá na nossa aula. Então, eu vou deixar aqui esse item, né? Então, para isso, eu vou fazer uma breve revisão de tudo que nós vimos, né? Então, a nossa abordagem, ela foi justamente o tema dilatação térmica, né? Então, o que nós vimos com relação à dilatação térmica, né? O que nós percebemos? Que a dilatação térmica, ela envolve três grandezas, né? Essas grandezas envolvem mudanças de temperatura, ou seja, variação de temperatura. Elas dependem da quantidade de matéria, do material, né, da substância, do objeto, né? E depende também da questão do tipo de material, né? Então, tipo de material, ou seja, quais são os átomos, moléculas que compõem aquele determinado material que vai ser exposto a uma mudança de temperatura, e por essa mudança de temperatura vai ter um aumento ou uma redução da dilatação, ou seja, ele vai mudar o seu tamanho, né? É importante a gente destacar aqui, né, que toda vez que a gente fala em variação na física, né, a gente tem envolvido um delta, né, que no caso aqui, então, em variação de temperatura, a gente vai chamar de delta T, que nada mais é do que o que? A temperatura final menos uma temperatura inicial, né? Já com relação à questão da quantidade de matéria, da substância, isso tem a ver com as dimensões do objeto, né? Isso tem a ver com as dimensões do objeto. Ou seja, tem a ver com o seu tamanho. E o seu tamanho, a gente já vai discutir um pouquinho sobre isso daí, né? A questão dos três tipos de dilatação, como que ele envolve. E depende também do tipo de material, ou seja, o tipo de material ele é extraído, recebe um nome que é chamado de coeficiente de dilatação térmica. Então, todo objeto, né, seja ele no estado líquido, gasoso ou sólido, toda vez que ele sofrer, né, uma alteração de temperatura, uma mudança de temperatura, né, ele vai mudar o seu tamanho. Então, se a temperatura diminuir, ele reduz o seu tamanho. Se a temperatura aumentar, ele aumenta o seu tamanho. Tudo isso por quê? Por causa do grau de agitação cinética dos átomos, que vão precisar aí de um certo espaço, né, para poder se reacomodar e manter a sua estrutura, né? Então, retomando, então, para isso nós podemos olhar então a dilatação em três aspectos, né? Então, nós temos assim aqui a dilatação térmica, vista na ótica de três aspectos. O primeiro aspecto, né, a gente chama de linear, ou seja, o que é uma dilatação linear? Uma dilatação linear é quando eu tenho um corpo extenso, ou seja, quando eu tenho uma única dimensão significativa.
eu tenho também a dilatação de superfície ou superficial. E nesse caso, eu vou ter o quê? Duas dimensões significativas. E eu tenho também a situação onde eu tenho três dimensões significativas, que daí, no caso, a gente chama de dilatação volumétrica. Né? Então, a dilatação volumétrica, ela tem o quê? Três dimensões significativas. Como que eu posso pensar melhor sobre essa questão, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, em um sistema tridimensional. O que significa um sistema tridimensional? É um sistema onde eu tenho três eixos, né? No caso, o eixo X, o Y e o eixo Z. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o X, o Y e o Z. Né? Deixa eu voltar aqui para o pincel aqui e continuar ali. Eu aprendo ainda, viu? Vou aprender ainda. Mexer com isso aqui. Opa! Agora foi. Né? Então, o que acontece? Eu posso ter, por exemplo, uma barra de ferro, um cano. Né? Então, vamos desenhar um caninho aqui. Desenhar um caninho aqui. Então, um cano ele pode ser considerado, por exemplo, um corpo extenso. Um cano, quando ele for submetido a uma diferença de temperatura, ele vai ter dilatação em todos os eixos. Ele vai ter dilatação no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. No entanto, o que realmente vai ser significativo nessa dilatação, que vai ter maior importância com relação ao comportamento do material e muito mais perceptível, vai ser apenas o comprimento X. Então a gente fala que o eixo X, nesse caso, ele compreende a uma dimensão, o que vai caracterizar uma dimensão significativa. Portanto, eu vou tratar uma barra de cano, nessa situação, como um sistema o quê? Linear. Agora, eu poderia também ter a situação, por exemplo, de apagar esse cano aqui. Podemos fazer melhor, né? Eu também posso ter uma situação onde eu vou ter uma chapa, né? Então, o que é uma chapa? Uma chapa nada mais é do que um grande quadrado. E é óbvio que esse quadrado...
E é óbvio que esse quadrado, como por exemplo um piso, né? É óbvio que ele também tem uma espessura, né? E essa espessura, no caso, ela estaria aqui. Só que quando a gente olha para um piso e a gente olha no sistema de plano cartesiano, a gente percebe que eu tenho uma grande dimensão, né? No eixo Z, aí nesse caso, e no eixo Y. Né? Então, olha, perceba que eu tenho um tamanho significativo aqui e outro tamanho significativo aqui. Porém, a espessura dele, com relação a essas duas grandezas aqui, essas duas dimensões, ela não é tão significativa. Então, nesse caso, eu faço uma abordagem por dilatação de superfície. Né? Já se eu tiver um cubo, aqui, vou colocar na mesma cor. Já se eu tiver um cubo, né, vou pegar agora esse cubo, eu passo a ter, então, três dimensões significativas, ou seja, eu tenho a dilatação aqui, ela vai ser significativa em toda essa região aqui, tá? Tanto no eixo X, quanto no eixo Z, quanto também na profundidade aqui dada pelo eixo Y. E aí, retomando, né, a questão das equações, o que a gente mede, na verdade, quando a gente vai fazer dilatação linear, né? A gente mede a variação do comprimento, a variação do tamanho. Então, lembrando que toda variação na física, a gente representa ela, né, principalmente pela letra grega delta, né? Então, no caso aqui, como ela é uma única dimensão significativa, ela é linear, então eu represento ela por ΔL. Esse ΔL, então, ele vai depender de quem? Do tamanho inicial de uma barra ou do cano, vai depender do coeficiente de dilatação linear, que isso depende do tipo de material, cada material vai dilatar de uma forma diferente, e vai depender também do quanto vai mudar essa temperatura. Só lembrando que esse carinha aqui, ele é uma variação do comprimento, ou seja, quem é ele? Ele é o comprimento final menos o comprimento que? Inicial. Né? Já a dilatação de superfície, ela vai ter o quê? Duas dimensões significativas, então a gente representa aqui como ΔS, então quanto vai mudar a área da superfície do meu objeto, vai depender da área de superfície inicial, vai depender do coeficiente de dilatação, ou seja, do tipo de material que está sendo utilizado, e também vai depender da diferença de temperatura, ou seja, do quanto mudou essa temperatura. E no volume não ia ser nada diferente disso, ou seja, o quanto meu volume muda depende de quanto eu tinha de volume antes, né? Depende do como esse meu objeto dilata, ou seja, o tipo de material, e depende do quanto ele está sofrendo de diferença de temperatura. Agora, a grande questão é que existe uma relação direta entre essas questões das dimensões. Né? O que a gente fala? A gente fala, por exemplo, que
de uma forma mais fácil até de se entender, né? O coeficiente de dilatação de superfície beta, né? Ele é equivalente, ou seja, por ele ser de duas dimensões, ele é equivalente a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrica, ou seja, o meu grão aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser equivalente a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, esse foi o pontinho que faltou eu passar para vocês hoje na aula lá. Eu estava preocupado um pouquinho com o tempo, que já estava se estendendo e tudo mais, né? Lembrando também ainda que esse ΔS aqui, né? Ele é a superfície final, ou seja, a área de superfície. Ele é a área de superfície final menos a área de superfície inicial. Do mesmo jeito que a minha variação do volume aqui também pode ser tida como o volume final menos o volume inicial. Tá? Então, em termos das revisões, né, é bom a gente lembrar aqui, a dilatação térmica, ela envolve 3 grandezas, uma é a diferença de temperatura, outra é a diferença de tamanho, é a questão do tamanho, né? E outra é a questão do tipo de material. Além dessas 3 grandezas, então, a partir dessas 3 grandezas, eu posso observar isso em termos de dimensões significativas. Quando eu tenho uma dimensão significativa, eu chamo ela de linear. Quando eu tenho 2 dimensões significativas do meu objeto, eu chamo ele de superfície, ou dilatação superficial. E 3 dimensões significativas, eu chamo ele de dilatação volumétrica. Lembrando que existe uma relação entre o coeficiente de dilatação linear de superfície e de volume, onde o coeficiente de dilatação de superfície equivale a 2 vezes o alfa, né? Ou seja, 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, e o coeficiente de dilatação volumétrica corresponde a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tudo bem? Lógico que pode-se fazer uma relação entre beta e gama também, sem problemas nenhum. Né? Mas vamos lá então agora para o que realmente nos interessa, que é o problema aqui. Né? Qual é o problema que nós temos aqui? O problema que nós temos aqui é o seguinte: eu tenho uma ponte de aço que tem 1000 metros de comprimento, ou seja, 1 quilômetro, né? E a pergunta é, qual é a sua dilatação quando a temperatura sobe de 0 até 30 graus Celsius? Né? Então é importante a gente destacar aí algumas coisas. Tem um dado aqui que está faltando. Né? Qual é o dado que está faltando? Né? O dado que está faltando é o do coeficiente de dilatação do aço. E isso é importante a gente destacar aí, que o coeficiente de dilatação, né, ele pode ser encontrado em diversas tabelas. Geralmente ele vem no exercício, mas nesse caso aqui, eu estou passando para vocês, né, como que eu poderia encontrar isso daí. Então, uma das formas de eu encontrar isso daí é justamente como... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza? É justamente como? Procurando, né, coeficiente de dilatação de materiais. Então, geralmente são tabelas prontas, né? A internet está lenta, só para variar um pouquinho. Né? Então, a gente percebe aqui que a gente tem várias
situações aqui, várias informações. A gente vai encontrar isso muitos materiais, né? Mas aí a gente pode pensar já direto no aço. Então, quanto é o aço, né? Quanto vale o coeficiente de dilatação do aço? Então, a gente encontra aqui que o aço, ele dilata 1,2 vezes 10 a menos 5, né? Para cada grau Celsius que for aumentado. Então, como que eu escrevo isso, né? Eu escrevo isso da seguinte forma. Eu viro após a pesquisa. Então, eu sei que eu tenho mais um dado aqui, né? Que o coeficiente de dilatação do aço, ou seja, o alfa do aço, ele é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 para cada grau Celsius que aumentar a temperatura. E isso é extremamente importante, né? Porque assim, se aumentar em 1 grau Celsius, ele vai aumentar esse valor aí, essa situação. A gente pode perceber aqui também que, vamos pensar agora na situação real aqui, né? Então, qual que é a minha situação real? Eu tenho uma ponte. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma ponte. Então, está aqui a minha ponte, né? Obviamente que essa ponte está apoiada em alguma coisa. As colunas aqui, né? Ou um próprio barranco aqui, né? E aí tem uma continuação do asfalto, né? Então, a gente pode imaginar essa situação de várias formas. Vamos pensar aqui nas colunas aqui. Então está aqui a minha ponte. E o que acontece com essa ponte? Essa ponte ela vai aumentar o seu tamanho. Ou seja, ela vai crescer um pouco. Por quê? Porque ela sofreu uma mudança de temperatura, né? Então ela vai sofrer um pouquinho aqui de mudança. E a pergunta central é justamente essa, né? Quanto que essa ponte vai sofrer de mudança? Quanto vai dar esse valor aqui? Quanto é isso aqui, né? Então, quanto que essa ponte aumentou de tamanho? Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou querendo saber justamente o quê? Qual a primeira coisa que eu tenho que pensar? O que realmente interessa para mim ao analisar essa ponte, né? Então, ou seja, quantas dimensões significativas? A dilatação que ela vai ter aqui, ela é significativa com relação ao processo de dilatação? Então, eu já sei que essa dimensão aqui de altura da ponte, esse tamanhozinho aqui dela aqui, essa alturazinha, ela não será tão significativa. E aqui, é interessante eu pensar na ponte enquanto superfície. Essa questão dessa largura da ponte, ela vai ser significativa a sua mudança?
ela vai afetar a obra? Ela vai afetar alguma coisa nesse aspecto? Né? Então a gente consegue perceber que eu tenho apenas o quê? Apenas uma dimensão significativa, que é justamente quem? O comprimento da ponte. Certo? Ou seja, para resolver esse problema, eu vou trabalhar com a dilatação linear. E aí, o que a gente tem, né? A gente tem o seguinte, que a dilatação linear, na dilatação linear, eu tenho que a variação do meu comprimento, ela depende do comprimento inicial do meu objeto, do coeficiente de dilatação linear, ou seja, do que o meu material é feito, e o do quanto ele está sofrendo a temperatura. Né? No caso aqui, ele já nos dá para nós aqui. Né? Então, onde encontrar agora esses pontos dentro do texto, né? Então, quando eu olho aqui, essa parte aqui, ó, ela tem 1000 metros de comprimento. Então, quem que eu estou falando que é esses 1000 metros aqui de comprimento? Esses 1000 metros de comprimento nada mais é do que o meu comprimento inicial. É o tamanho que ela já tinha, a quantidade de matéria que ela já tem relacionada ao seu tamanho, né? Uma outra informação que a gente tem aqui é a variação de temperatura que já foi dada aqui. Ó. Ou seja, quem é esse carinha aqui? Esse é o meu ΔT, que eu posso, inclusive, também achá-lo por aqui. Ó. Quanto mudou a temperatura de 0 a 30 graus Celsius? Mudou ΔT igual a 30 graus Celsius. Né? E o meu alfa, que nós fizemos a nossa pesquisinha lá. Então, tá aqui o meu alfa. Aqui, ó. Quem que é isso aqui? Isso aqui é o meu coeficiente de dilatação. A partir daqui, é simplesmente começar a fazer as continhas. Né? Então, aqui eu tenho aqui ΔL, ou seja, a minha ponte vai mudar uma quantidade. Ou então, ela vai mudar uma certa quantidade de tamanho, de comprimento, que vai depender do comprimento inicial, que tem aqui o seu valor de 1000 metros. Ela depende do coeficiente de dilatação linear, que vai 1,2 vezes 10 a menos 5 para cada grau Celsius. E depende da variação de temperatura. Opa, inverti as coisas aqui, mas tudo bem. E depende da variação de temperatura, que no caso aqui nos corresponde a 30 graus Celsius. Bom, agora é só matemática, ou seja, corto aqui. Lembrando que isso daqui, ele pode ser escrito como 1,2 dividido por 10 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 1,2 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, dividido por 100 mil aí. Né? Então, nós vamos, só para facilitar um pouquinho a nossa vida, então eu sei que a mudança do meu comprimento vai ser 1000 metros
metros vezes 1,2 sobre 100.000 vezes a diferença de temperatura vezes o 30 ali, né? Então, qual que é a vantagem de se utilizar essa dinâmica aqui dessa operação matemática, de passar essa potência de base 10 aqui para baixo, invertendo o sinal? A vantagem é essa aqui, ó. Como tenho já bastante zerinhos aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então a minha variação de comprimento, ΔL, vai ser igual a 1 vezes 1,2 sobre 10 vezes 3. Opa, lembrando que isso daqui, aqui é o metro, tá? Vezes 3, esqueci do metro aqui, a unidade do metro aqui que acompanha esse 1 aqui. Então, com isso aí, a gente vai ter o seguinte resultado. 3 vezes 1,2 vai dar 3,6 vezes 1, dá 3,6 metros, dividido por 10, que é a mesma coisa que 0,36 metros. Ou seja, a minha ponte aumentou, tá? Lembrando que 0,36 metros corresponde a 36 centímetros. Né? Isso significa, então, que a minha ponte aqui, ela aumentou esse tantinho aqui, ó. Esse tantinho aqui dela aqui, ó, aumentou em 36 centímetros. Perceba que se ela não tiver uma boa base de apoio, o que pode acontecer com essa ponte? Cair. E 36 centímetros poderia ser um vão que ficaria aqui, né? Onde poderia perder um pneu ou coisa do tipo. Tá? Agora, a pergunta, na verdade, é o seguinte. Você descobriu o quanto ele aumentou. A ponte aumentou de tamanho, ou seja, ela aumentou 36 centímetros, né? Mas a pergunta é, qual a sua dilatação, né? Ou seja, qual o tamanho final que ela fica nessas condições? Vamos lembrar que o meu ΔL, ou seja, quanto ela mudou de tamanho, depende, é o tamanho final menos o tamanho o quê? Inicial. Quanto ela mudou de tamanho? Ela mudou 0,36 metros. Quanto ela ficou no final? Menos o tamanho que ela já tinha, que era de 1.000 metros. Então, com isso, 0,36 metros mais 1.000 metros igual ao comprimento final. Então, o comprimento final da ponte vai ser de 1.036 metros. Tá? Ou seja, é os 1.000 metros que ela já tinha, mais os 36 centímetros aqui, que ela aumentou de tamanho. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha sido o mais claro possível. Qualquer coisa, vocês entram lá no grupo do WhatsApp para fazer as perguntas, tá? Se tiverem ainda algumas dúvidas, inclusive dos exercícios que eu vou deixar com vocês. Até mais então, beijos e até a próxima aula.